Ei, som. Ei. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Deus abençoe sua vida nesta manhã. Que Deus esteja derramando sua graça sobre sua vida. Um tempo de adoração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. E venha encher seu coração nesta manhã. Uma manhã fria, né? Para nós. Uma manhã de também calor do Espírito Santo das nossas vidas pela sua palavra. Que Deus venha encher o nosso coração, trazendo ânimo, trazendo esperança e renovando o nosso coração. Presbítero Lauro, Deus abençoe também a sua vida, que está conosco, conectado. Dona Silvânia, que Deus abençoe sua família. Aos demais irmãos que também estão conectados, que Deus abençoe nesta manhã. E nós vamos começar o nosso encontro neste tempo agora que Deus nos deu, para juntos louvarmos ao Senhor e glorificarmos o nome do nosso Deus. Peço para você abrir sua Bíblia no livro dos Salmos. E aí nós vamos ler o Salmos 118. E nós vamos ler este salmo percebendo justamente o que o título dele já nos ensina: a alegria dos servos de Deus, a alegria dos salvos, dos justos. A nossa alegria está aqui neste salmo, e eu vejo que esse salmo ele tem muito a falar conosco, porque ele é justamente o salmo do povo de Deus. É o salmo daqueles que glorificam ao Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, porque aqueles que estão com Cristo são novas criaturas. Aqueles que estão com Cristo são restaurados pelo poder do Evangelho. E Deus nos dá o privilégio de juntos glorificarmos, exaltarmos o seu nome. Ele nos dá essa bênção nesta manhã, de juntos celebrar sua doce presença entre nós. Salmo 118. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler comigo o verso primeiro, vamos juntos, bem fortes. Leamos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor a destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, como folga em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez.
Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Render-te-ei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos juntos o verso 29, leamos. Render-te-ei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos adorar. Você que está em casa, juntos vamos louvar também, celebrar ao Senhor em uma só voz e cantar ao Senhor com alegria. Vamos fazer uma oração, ter uma palavra de oração agora. Deus bendito, nós te adoramos, ó Pai, te engrandecemos nesta manhã. E estamos aqui, Senhor, com o nosso coração alegre, cheio de vida, cheio de vigor, esperançosos no Senhor, alegres no Senhor. A nossa alma espera pelo Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E aqui, Senhor, nós estamos e pedimos, ó Deus, tua graça, tua misericórdia, renovo do teu Espírito Santo para com as nossas vidas. Venha, Senhor, nesta manhã ter um encontro conosco. Nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos ouvir as tuas doces palavras, renovando, trazendo paz, consolando, exortando a nossa alma. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos nesta manhã, Senhor. Derrama a tua graça sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pai do Senhor, vamos louvar ao nosso Deus com o hino 26, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim.
grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que sejas meu universo, não quero dar-te que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz vem minha janela. Sejas meu universo e enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro a luz vem minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz vem minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus,
provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nossa irmã Cris, nos conduz em oração, por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Meus irmãos, podem se assentar. Nós estamos num tempo especial nesta manhã. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Presbítero Orlando está conosco, que alegria ter você com a gente. Presbítero da Igreja Presbiteriana lá de Porto Ferreira, Deus abençoe a sua vida. Presbítero Mauro, Deus te abençoe, meu querido. Presbítero de Guaxupé, Deus abençoe a sua vida, viu? Acho que não temos mais ninguém que esteja nos visitando, além do pastor Pedro e sua esposa. Deus abençoe a vida de vocês também. Pastor Pedro, vem à frente, querido. Deus abençoe a sua vida. Já está conosco desde o dia de ontem, ministrando para os jovens. E hoje também, pela manhã e no culto da noite, pastor Pedro também estará conosco. E eu peço para que o irmão esteja apresentando sua esposa, tá bom? Contando um pouco da história aí. Deus abençoe sua vida, que Deus possa encher seu coração nesta manhã. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Irmãos, bom dia a todos. A graça e a paz de Cristo. Bom dia também aos irmãos que estão junto conosco através das redes sociais. Que Deus os abençoe, que Deus os alcance com a sua graça nessa manhã. Prazer novamente estar com os irmãos. Esta é a segunda vez que tenho a oportunidade de estar convosco aqui no templo. No início desse ano, em janeiro, a gente estava de férias e eu tive a oportunidade de estar lá na congregação e conhecer a congregação. Muito bacana lá também. Um lugar que Deus tem abençoado e certamente continuará.
Dessa vez nós não estamos de férias. Eu vim especificamente para dar uma olhadinha na minha mãe. Ela mora em Porto Ferreira e já tem uma certa idade, então vez por outra eu preciso dar um suporte a ela. A Conceição está comigo, mas vocês podem chamá-la de Ceissa. Eu também só chamo de Ceissa. Conceição é só quando alguma coisa sai fora do lugar. Aí, quando a gente chama pelo nome completo, né? Como dizem, aí significa que alguma coisa aconteceu. Mas ela está comigo. A nossa filha ficou lá com a minha mãe, ficou lá com a avó dela, curtindo a avó. E o nosso outro filho ficou em casa, ficou em João Pessoa, porque ele está concluindo o primeiro período da universidade e ele tem lá uns projetos para fazer, então resolveu ficar por lá. E nós demos essa escapulida para cá. Tempos difíceis, né, irmãos? Mas não menos importantes, os que nós temos atravessado, até então os que nós temos passado. Vamos pensar um pouco nisso? Outro dia eu estava escrevendo algumas coisas e acabei lembrando de uma preciosa lição que no geral as Escrituras nos ensinam, né? Que a gente só vai saber depois. Para nós é sempre depois, nunca é antes, nunca é no momento, é só depois. Porque nós cristãos, nós devemos mesmo viver a vida nessa ótica, nessa perspectiva, a do futuro. A do presente faz a gente se desestabilizar. A do passado já não é tão relevante, porque afinal de contas não dá para mudar nada, não dá para alterar nada. Já está sedimentado, já está pavimentado. Agora, a nossa perspectiva é a do futuro, sempre é a do futuro. E é curioso isso, porque nas Escrituras, esperança para nós não é algo provável. Esperança para nós, de acordo com a Escritura, não é uma probabilidade de dar certo ou de não dar certo. O termo grego para esperança é algo que indica certeza. A nossa esperança é certa. Então a gente sempre olha na perspectiva do futuro. Então vamos ler um texto bíblico, vamos ler um versículo, Romanos 8. Eu vou começar com esse versículo, embora eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta aí nessa carta, e depois nós vamos para outro texto bíblico. Romanos 8, 28. Eu sei que vocês sabem esse texto de cor e salteado. Quero agradecer ao pastor, reverendo Flávio. Obrigado, viu, irmão, pela oportunidade, tá bom? Muito obrigado, que Deus o abençoe. Romanos 8, 28. O texto, ele é bem conhecido, e aí eu vou trabalhar esse texto à luz da carta, à luz do capítulo, e trazer algumas lições no final, tá bem? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? A Ti, Senhor, damos graças e rendemos o nosso louvor. O Senhor está aqui conosco neste lugar. O Senhor é todo-poderoso. O Senhor é amavelmente todo-poderoso. Então nós pedimos ao Senhor nesta manhã que fale ao coração do Teu povo, os que estão localmente presentes e os que estão virtualmente acompanhando a nossa transmissão. Sê conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, por que é que nós sofremos tanto? Por que é que nesse mundo nós enfrentamos tanta adversidade, tanta contraditoriedade? Por que é que neste mundo nós enfrentamos tanto antagonismo, tanta oposição, tantos suspiros profundos a ponto de acreditarmos que estamos à beira do desfalecimento? Por que passamos por tudo isso? Bom, eu penso de pronto assim, de imediato, eu penso em pelo menos 3 respostas possíveis para isso. Primeira, nós sofremos porque nós estamos num mundo caído. O mundo, conforme Deus criou, acabou se transformando num lugar muito perigoso para se estar. Mundo esse que não é digno da presença da igreja, como disse o próprio autor de Hebreus.
Mundo este que não é digno da presença dos cristãos. Que na verdade, eu acho que a melhor maneira com a qual nós somos retratados, antes mesmo do peregrino do John Bunyan, é a maneira como Pedro nos retrata. Nós somos forasteiros. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, nós somos os invasores, ou como diria o C.S. Lewis, nós somos os agentes secretos de Deus, que agora nesse momento estamos reunidos com o nosso general para ouvir suas ordens, para depois nós sairmos e continuarmos o serviço. O mundo se transformou num lugar perigoso depois que aconteceu a queda da humanidade. Nós enfrentamos tempestades, nós enfrentamos vendavais, nós enfrentamos tormentas, terremotos, nós enfrentamos doenças, nós enfrentamos vírus. Este é mais um para uma conta já grandiosa e não é o último diante dos dias que ainda virão. Não sou nenhum profeta do caos, mas a Escritura diz isso. E o próprio Senhor tinha já nos avisado, através do seu sermão escatológico, que os sinais dos tempos, de acordo com Lucas, seriam caracterizados inclusive por pandemias. O mundo depois da queda se transformou num lugar perigoso. Sofremos porque estamos num lugar perigoso. Segundo, sofremos porque pecam contra nós. Sofremos porque pecam contra a gente. Às vezes, familiar peca contra nós. Às vezes, amigos, conhecidos de trabalho fazem algo que é pecado contra Deus, em primeiro lugar, sempre, mas também contra nós. E isso faz com que às vezes nós nos sintamos os mais miseráveis. A nossa tendência sempre é de olhar para nós mesmos. Puxa, por que eu passar por isso? Por que fulano fez isso comigo? Por que fulana me tratou assim? Quem ela pensa que é? Quem ele acha que é para fazer isso comigo? E eu, e agora? Ninguém mais vai tomar conta de mim, ninguém entra no meu problema, ninguém cuida de mim. E nós começamos a definhar com aquele sentimento de autocomiseração e autopiedade, porque pecam contra nós, da mesma maneira que podemos pecar contra alguém. Terceiro, sofremos porque pecamos e colhemos os frutos e as consequências dos nossos próprios pecados. Nós não podemos acreditar, disse o apóstolo João, nós não podemos acreditar que pelo fato de termos uma correta profissão de fé sobre quem é Jesus Cristo e sobre o que Ele veio fazer, nós não podemos permitir a nossa ideia, o nosso pensamento, o entendimento de acreditar que agora nós podemos pecar e que isso não vai trazer nenhuma interferência na nossa comunhão com Deus e que também não vai trazer nenhuma consequência para a nossa vida. Se alguém tem dúvida disso, leia, por favor, Salmo 51, Salmo 38 e Salmo 32, que você vai entender bem o que acontece com o Filho de Deus, com a Filha de Deus, quando ele ou ela pecam diante de Deus. Então sofremos por isso, sofremos porque estamos num mundo caído, perigoso, sofremos porque pecam contra nós, sofremos porque nós pecamos e vamos colher as consequências. Mas e aí? Como é que nós podemos lidar com essa situação tríplice de um mundo perigoso, de pecados contra nós e dos nossos próprios pecados? Situações essas que nos colocam em tormenta, que nos colocam em sofrimento, que nos colocam em dificuldades. Como lidar com isso? Como o apóstolo Paulo nos orienta em Romanos 8:28, olhando para frente o tempo todo, não para trás. Para trás a gente só deve olhar com gratidão, porque até aqui Deus tem nos guardado. O profeta disse isso: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Os feitos de Deus do passado me ajudam a olhar para frente, olhar com gratidão e com esperança certa. Deixe-me explicar o texto que nós lemos. Romanos 8:28 já está pertinho da conclusão dessa grande primeira parte
da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Crentes esses que ele não conhecia, crentes esses que ele nunca teve contato até então, não foi o apóstolo Paulo, como também não tinha sido nenhum outro apóstolo responsável pelo plantio da igreja em Roma, na capital do império. Ao que tudo indica, a igreja romana, a igreja de Roma, ela nasce depois de que alguns judeus residentes em Roma e que estiveram presentes no Pentecostes, em Atos 2, quando eles retornam então para Roma, começam a reunião dos crentes, a reunião dos santos. Nenhum apóstolo iniciou o trabalho da igreja romana. Paulo deseja muito conhecer os crentes romanos, Paulo deseja também ser conhecido por eles, e a maneira com a qual ele acredita que pode fazer isso é através da sua carta. E através da sua carta ele se apresenta, ele doutrina aquela igreja e ele expressa suas intenções, ele expressa os seus ideais. A intenção de Paulo era visitar os romanos, capítulo 1, era visitar os romanos, partilhar com eles algum dom espiritual, muito provavelmente ganhar pessoas para Cristo através da evangelização, mas ele também expressa no capítulo 15 da carta aos romanos que ele quer estar com eles, porque dali para a Espanha era um pulinho, e a Espanha era o grande objetivo do apóstolo Paulo em seu empreendimento missionário, em seu empreendimento apostólico. E da Itália para a Espanha, os próprios crentes romanos poderiam ajudá-lo. Como esta igreja não nasceu de nenhum labor apostólico, Paulo então se sente na obrigação de ensiná-los o que é o Evangelho de Jesus e o que é a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo, a teologia boa. Tanto é que nos 3 primeiros capítulos, até o versículo 23, Paulo desenha de maneira viva e bastante realista a real situação da humanidade sem Deus e sem Cristo. Aquilo que nós gostamos de dizer que Paulo ensina sobre a universalidade do pecado, sobre a depravação total da raça e sobre a incapacidade total do ser humano de buscar a Deus. Não há quem fuja da presença e dos efeitos dominadores e destrutivos do pecado, não há quem consegue se livrar dele, e por causa disso, estando totalmente afetado e corrompido pelo pecado, não há quem possa levantar suas mãos e dizer que ama a Deus por si só. Não é à toa, por exemplo, que Paulo no capítulo 3, do verso 9 até o verso 20, ele reúne um grupo de citações diretas do Antigo Testamento para dizer exatamente o seguinte: olha, o que eu estou ensinando não é nada novo. O que eu estou ensinando já era ensinado há muito tempo atrás, e ele traz do Antigo Testamento para colocar a real condição do ser humano. A partir do capítulo 3, verso 24, então o apóstolo Paulo inicia agora o direcionamento do coração dos seus leitores para a cruz, com a seguinte questão: a cruz é a solução para o verdadeiro e pior problema do ser humano, o pecado. Se nós acreditamos que os problemas da nossa humanidade, ou os problemas do nosso país, ou até mesmo da cidade, é a questão da justiça, da impunidade, da distribuição de renda, da ciência, da política, nós temos essa tendência. Quando alguma coisa parece que vai fugir do controle ou vai dar com os burros na água, a gente tem a tendência de logo buscar o bode expiatório. Da mesma forma, nós temos o ledo engano de buscar o Salvador. Às vezes eu faço isso com a igreja lá em João Pessoa, peço para que eles me apontem o culpado, e cada um deles sai apontando: olha, a melhor distribuição de rendas, o dia que tiver isso, nós vamos ser melhor, enquanto está nessa forma, não vai dar nada. Outros dizem: olha, o grande problema é a impunidade. Aí vem um outro e diz: a solução é a justiça.
mas a gente perde de vista, e eu sempre digo isso para os meus irmãos em Cristo, que nós crentes temos uma visão privilegiada, que nós conseguimos ver que o grande problema da situação e da vida humana e deste mundo, antes de ser qualquer elemento da realidade, é o próprio coração humano, é o próprio pecado. Então Paulo agora chama os seus ouvintes, os seus leitores, a olhar para a cruz e diz: olha, a cruz é a solução para o pecado do homem. E ele diz, usando aquilo que já era muito comum no Antigo Testamento, desde Abraão, ele então ensina que a solução é a justificação pela fé. Quando um crente crê, ele é declarado justo. Ele não é tornado, ele é declarado justo. Deus o trata como se ele nunca mais tivesse pecado, nem no passado, nem no presente, e até os pecados do futuro, porque agora Deus o olha e vê em Cristo, e então diz: esse é justo, ele creu. Essa é a solução. Paulo ainda faz uma coisa muito interessante no capítulo 4 de Romanos, porque ele resolve demolir as estruturas da fé judaica, de acreditar que uma pessoa justa diante de Deus é quem tinha descendência direta de Abraão, cumpria a lei e praticava a circuncisão. Então Paulo diz: olha, não é assim que alguém é declarado justo. E ele traz nada mais, nada menos que o exemplo de Abraão, e diz: Abraão, quando creu, não tinha circuncisão, não tinha lei, não tinha descendência. Então a sua justificação, o seu pecado com Deus foi resolvido a partir da fé, na promessa, na fé do Redentor. E então, quando nós alcançamos o capítulo 5 de Romanos, então nós chegamos agora num momento muito decisivo, porque agora vem as consequências daquele que foi declarado justo. Aquele que teve o seu grande e verdadeiro problema resolvido com Deus através da cruz de Cristo. Então agora nós chegamos na grande questão, capítulo 5 de Romanos. E aí, quero que você abra aí, por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 já apresenta aqui as consequências daquele que foi declarado justo, daquele que teve todos os seus pecados perdoados, daquele que teve a comunhão com Deus restaurada. Paulo em Efésios diz: daquele que foi reconciliado com Deus, agora é amigo, não existe mais inimizade, inimizade esta provocada pelo pecado humano, provocada pela ira de Deus. A inimizade bíblica ela é sempre tratada de forma bilateral e nunca de forma unilateral, né? Vale a pena lembrar que alguns séculos atrás, um dos sermões mais conhecidos foi o do Jonathan Edwards, que falava sobre os pecadores nas mãos de um Deus irado. E na década de 90 do século passado, o R.C. Sproul ele lançou um artigo contrariando isso: Deus nas mãos de pecadores irados. É exatamente essa a relação. Se do céu vem ira contra a humanidade, conforme Romanos capítulo 1, verso 18, daqui de baixo vai afronta e rebelião contra Deus. E se vocês querem saber o que é que os homens fariam com Deus, é só lembrar o que eles fizeram com Cristo, quando o cravaram na cruz. É isso que eles fazem com Deus. Querem que ele inexista, querem que ele desapareça, querem que ele risque de suas ideias, seus corações, suas consciências. E a solução para a humanidade seria Deus não existir. A solução para Deus é redimir aqueles que são seus. Romanos capítulo 5, Paulo começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pronto. Se nós fomos alcançados pela cruz, se a cruz foi a solução de Deus para o nosso pecado, e agora nós estamos com Cristo na cruz, então agora nós temos paz com Deus. Já não existe mais inimizade, já não existe mais contenda, já não existe mais uma relação beligerante, como canta, por exemplo, o nosso hino do nosso inário, o 334, né, o Conversão, quando diz lá que antes da sua conversão ele andava e sentia sobre si o peso
da espada da lei. Já não andamos mais com essa espada apontada para a nossa cabeça, justa e merecidamente. Já não andamos mais, porque essa espada foi redirecionada para a cruz de Cristo. E agora nós temos paz com Deus, a amizade está selada. Uma outra coisa interessante que fala nesse texto, versículo 2, Paulo diz: por intermédio de quem? Por meio de Cristo, aquele que morreu, e Mateus registra que ele abriu o véu, com a sua morte o véu foi rasgado, de cima a baixo, e agora por meio dele nós temos acesso, pela fé, a esta graça. Eu amo essa expressão, temos acesso, porque ela remete-se a períodos das nações antigas, onde uma pessoa, para ter audiência com o rei, dependia muito do humor do rei, dependia muito da sua agenda, dependia muito do seu estado de ânimo daquele momento. E se o rei fizesse determinado sinal com suas mãos, aquele que estava presente em seu espaço, ele era fulminado, ele era morto na hora. É só vocês lembrarem, por exemplo, do temor que paira sobre o livro de Esther, se ela ou alguém vai conseguir entrar na corte do rei. E providencialmente, quando ela entra, o rei dá um sinal positivo e ela pode estar ali. A ideia é a mesma. Paulo diz que nós temos acesso agora à corte do rei eterno, à corte do grande rei, à corte daquele que está no trono do universo. E além de termos acesso a ele, temos acesso a esta graça que nos mantém firme o tempo todo. E no versículo 3, Paulo diz que não somente isto, ou seja, não somente o acesso à graça que nos firma, e não somente a alegria da esperança da glória de Deus. Essa esperança é aquela fatual e não provável. Mas aí Paulo diz no verso 3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A palavra aqui comunica exatamente aquela ideia de sofrimento, de agitação, de adversidade, de contendas e de situações daquelas que nós não gostaríamos, na maioria das vezes, de enfrentar. Estamos em luta, estamos em tribulações, adversidades, dessas situações que a gente acha que é de fato ruim. De certa forma acaba sendo, porque provoca alguma coisa em nós. Mas aqui o apóstolo diz que até mesmo nas tribulações, nós agora podemos nos alegrar. É claro, nós estamos em paz com Deus e Deus está em paz conosco. Nós podemos nos alegrar nas tribulações porque elas não são Deus querendo nos matar. Elas não são resultado do juízo divino, elas não são a expressão da espada da justiça de Deus apontada sobre a nossa cabeça. Elas agora têm uma outra dinâmica, elas agora têm uma outra vertente, porque agora elas produzem perseverança e experiência, e a experiência fortalece a nossa esperança. Então Paulo diz, não se preocupem, já teve o seu problema resolvido na cruz, já teve a sua declaração de justo a partir da cruz. Não se preocupe com o que acontece nesse mundo perigoso, nesse mundo pós-queda, nesse mundo caído. Não se preocupe quando as pessoas pecam contra você. Não se preocupe quando você peca contra Deus. Tudo pode ser recomeçado, tudo pode ser retomado. Depois disso, deixe-me saltar um pouco. Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele fala que nós ainda temos uma vida de santidade, ou uma vida de santificação. O domínio do pecado foi quebrado, então agora nós temos paz com Deus, santificação com Deus, não sem luta, capítulo 7, não sem luta, porque embora, capítulo 6, verso 14, embora o domínio do pecado tenha sido quebrado da nossa vida, ele não é mais um tirano na nossa vida, ele ainda permanece em nossa vida com seus resquícios poluidores. Lutero chamava isso de o hóspede indesejável. Não adianta colocar a vassoura atrás da porta, porque esse não vai embora fácil. Lutero dizia que quanto mais nós fazemos a barba e no dia seguinte a barba aparece, é assim o pecado. Lutamos a nossa luta de hoje, mas amanhã nós vamos lutar de novo contra ele, e assim sucessivamente, porque a vida cristã é uma vida de luta, e é isto que está
explicado em Romanos capítulo 7, quando Paulo brada a sua situação do seu coração poluída, contaminada, não porém dominadora. Mas no final do capítulo 7 ele diz: olha, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne a lei do pecado. Por isso que ele diz que o que ele não quer, ele faz, e o que ele quer, ele tem dificuldade de fazer, por conta dessa presença poluidora do pecado no seu coração. E aí então nós alcançamos o capítulo 8, onde nós fizemos a leitura do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é que nós podemos saber disso? Primeiro, sabendo que a nossa vida já foi solucionada com Deus através da cruz de Cristo. Sabendo que agora nós temos paz com Deus. Deus não está mais com a sua espada sobre a nossa cabeça. Sabendo que o domínio do pecado foi quebrado da nossa vida e agora nós podemos ter uma novidade de vida. Sabendo que ainda que nos nossos corações exista a presença poluidora do pecado, Cristo já nos tem dado vitória sobre o mesmo. Olha como começa o capítulo 8. Ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha como termina o capítulo 8. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque já nada mais nos pesa como condenação. Logo, uma vez que já não tem mais nada para nos condenar, certamente já não existe a menor possibilidade, a mínima possibilidade que seja, de nos separar de Deus. Logo, o que acontece na nossa vida, nesse mundo caído, quando pessoas pecam contra nós, ou quando nós pecamos, significa que Deus transforma ou utiliza-se disso tudo para o nosso próprio bem. Eu sei que na hora a gente às vezes não consegue ter essa leitura, mas eu penso que às vezes a nossa leitura é defasada porque a gente tirou o olho do futuro e está querendo as lições ali para aquele momento. A gente às vezes quer entender na hora, e faz parte da nosso anseio por explicações, do nosso anseio por saídas lógicas ou resultados racionais, faz parte. Para nós mortais, para nós finitos, para nós criaturas, o tempo é escravizador e a situação às vezes é gritante e a gente quer. Tem uma série que eu não sou muito de assistir esses negócios de série não, porque a série, quando está ficando boa, ela termina. Aí você tem que ficar esperando a outra temporada, e eu não tenho paciência não. E além disso também, o tempo é escasso, não dá para ficar assistindo. Mas teve uma que eu assisti, que eu gostei tanto dela. É uma série dessas de heróis da Marvel, o Demolidor, né? o herói sem medo, que ele era cego por um acidente da infância. E tem 3 temporadas dele. E a última é muito interessante, porque é exatamente esse debate da fé, da vocação, do trabalho. Como é que eu posso trabalhar e ainda manter minha fé quando o meu trabalho é prender ou vingar ou exercer justiça? E no último momento da série, no último episódio, tem lá um diálogo, não vou dizer com quem, que eu espero que vocês, tendo tempo, assistam para ver. E ele começa então a discutir sobre os planos de Deus. E aí ele diz: olha, sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós somos criaturas, nosso problema é que nós somos seres humanos, e nós estamos sempre olhando o tapete por baixo. Se vocês lembram aí desses tapetes feitos com muita delicadeza, com muitos fios, com muitos trançados, quando você olha o tapete
na sua imagem pretendida, você fica pasmo com a beleza, com o trabalho, com a minúcia dos detalhes. Mas quando você olha ele por baixo, você não entende absolutamente nada, porque por baixo é um emaranhado de fios, de cores, e para você aquilo ali não faz muito sentido. Mas quem está olhando por cima, está vendo a beleza. E aí o personagem diz: esse é o nosso problema. Porque por sermos criaturas, por sermos seres humanos, a gente está querendo olhar o tapete por baixo e entender. Quando quem olha o tapete por cima é o Senhor da história, é o Senhor do universo, e todos os fios estão perfeitamente no seu devido lugar, passando exatamente por onde tem que passar, e cada fio daquele conduz as nossas vidas como grande tapeceiro, como canta o reverendo Estênio, que é o nosso Deus, que não dá ponto sem nó, que não erra uma conexão, que não erra um fio sequer. Nessa certeza, Paulo diz: sabemos que todas as coisas, e é interessante porque Paulo, quando usa essa expressão todas, ele usa uma expressãozinha, uma palavrinha grega, que dá a ideia de realmente tudo que acontece na nossa vida, tudo. É desafiador isso aqui. Paulo está usando uma expressão que tanto em termos microscópicos ou nanomicroscópicos, como esse vírus que está por aí, que é zero, eu não vou lembrar. Tem um presbítero lá que é médico e ele estava conversando comigo e dizendo que nem se bobear, nem com microscópio eletrônico tem condições de ver, porque é 0,0000001 nanômetro. Tá? Então, desde uma coisa microscópica ou nanomicroscópica a algo macrocósmico, está encaixado aqui. Todas as coisas cooperam. O mundo caído coopera, Deus instrumentaliza o pecado do outro contra nós, e até o nosso pecado Deus trata da maneira mais paternal e santa para nos fazer melhorar e para nos fazer crescer. Quando Paulo diz isso, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É importante a gente lembrar o quê? Nosso problema já foi resolvido na cruz. Nós temos paz, nós temos novidade de vida, nós não somos mais dominados pelo pecado, embora ele se faça presente na nossa vida, mas não há nada que nos condene diante de Deus, não há nada que nos separe diante de Deus. Além disso, capítulo 8 de Romanos é o capítulo do Espírito Santo, é a vida no Espírito. Se você olhar desde o versículo 1, você vai ver diversas vezes o apóstolo Paulo mencionando o Espírito Santo. Versículo 2, ele diz que a lei do Espírito dá vida. Versículo 4, ele diz que nós agora andamos segundo o Espírito. Versículo 5, ele diz que os que se inclinam para o Espírito cogitam as coisas do Espírito. E aí ele vai, versículo 8, ele diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas os que estão no Espírito, esses podem viver e agradam a Deus, e o Espírito habita o cristão, portanto nada condena, nada separa, e todas as coisas cooperam. Versículo 11, ele diz que ter o Espírito é ter Cristo é ter o Espírito. Versículos 15, 16 e 17, ele diz que o Espírito nos habilita a chamar Deus da maneira mais íntima e mais carinhosa possível, Abba, Pai. Isso não é algo que a gente inventa, isso não é algo que a gente cria, não é um exercício de mantra, de raciocínio, Pai, Pai, Pai. Não, sai da nossa boca com leveza e suavidade, porque é o Espírito quem nos habilita a chamá-lo de Pai da maneira mais íntima e mais carinhosa. Versículo 16, Paulo diz que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Eu gosto de conversar às vezes com alguns não cristãos, que eles dizem assim: só vocês querem ser santos, só vocês querem ser filhos de Deus. Eu digo: sim, queremos não porque queremos porque Ele quis. E o seu Espírito testifica
E aqui é interessante porque adoção era um conceito romano, não era um conceito grego e nem judaico, era um conceito romano. E para uma família adotar uma criança, eles precisavam de 7 pessoas como testemunhas na hora da adoção para declarar que houve uma adoção. Paulo então traz esse conceito para o versículo 16 e diz: o Espírito testifica que somos filhos de Deus. É Ele quem sela em nossa alma, e é Ele quem imprime, Ele quem carimba em nossa alma que nós somos filhos de Deus. Versículo 17, ele diz que o Espírito nos faz co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. E no versículo 26, deixe-me pular um pouquinho, no versículo 26, Paulo diz que o Espírito que está em nós, ele intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não acredito que gemidos inexprimíveis aqui seja qualquer outra coisa, a não ser a comunicação específica entre o Espírito de Deus e o Pai. Nós temos 2 intercessores, se você for pensar bem, nós temos 2 intercessores, um que está à destra de Deus, vitorioso, ressurreto, no lugar de senhorio, autoridade, governo, domínio, poder, e esse intercede por nós, de acordo com o autor de Hebreus, diz que ele intercede por nós eternamente. Mas nós temos um outro intercessor, que intercede a partir de nós, o Espírito de Deus. Tem como dar errado? Tem como não dar certo o que Deus projetou para a sua igreja? Vocês imaginam o cenário seguinte: o Senhor Deus alcança uma pessoa e diz: olha, agora você vai viver por você. Não daria um passo. Mas imagine o cenário da carta de Romanos. Deus tira uma pessoa daqueles ambiente de universalidade de pecado, de depravação e de incapacidade, resolve o seu problema na cruz, coloca do seu espírito dentro dele e diz: olha, nós vamos levar você até o fim. Então, quando você lê Romanos 8:28 com todas essas informações, tem como alguma coisa dar errado? Não tem. Não tem, absolutamente não tem a menor possibilidade de alguma coisa sair errado, sair dos trilhos. O tapete para nós pode ser ininteligível. Lembre-se, nós somos criaturas limitados e finitos, e não há pecado nisso. Foi assim que Deus nos fez, não há pecado nisso. Mas para aquele que teceu o grande tapete da história, está tudo no seu devido lugar, está tudo no seu devido prumo. Eis a grande questão: se estamos num mundo caído e sofremos, está faltando adoração. Se estamos num mundo caído e sofremos porque pecaram contra nós, está faltando adoração. E se estamos no mundo e pecamos e agora vamos ter que lidar com isso, porque faltou adoração. Porque se nós vivermos olhando para o alto e centrado nele, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até quando pisam no nosso pé. Olha o que Paulo diz ainda no versículo 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito do próprio Deus. Não existe aqui um propósito do ser humano, mas é o propósito do próprio Deus. Logo, esse propósito redentivo, esse propósito de salvação, Deus vai conduzi-lo e já está conduzindo da melhor e da maneira mais sábia, santa e perfeita o possível. Não se pode perder de vista a mão invisível. Não se pode perder de vista a mão invisível, que controla, dirige, governa, sustenta, provê e retribui todas as coisas. Não se pode perder de vista. Qual é o grande bem que Deus promete? Paulo ensina
que todas as coisas Deus instrumentaliza para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Exatamente o versículo 29. Nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo. Esse é o grande bem que Deus promete, efetua, está efetuando e tem como propósito maior na minha e na sua vida. Nos conformar, nos assemelhar cada vez mais ao próprio Jesus Cristo. O contrário dessa pergunta ou dessa afirmação seria: qual é o maior mal que Deus pode fazer para um ser humano? Capítulo 1 de Romanos, onde nos versículos 24, 26 e 28, o apóstolo diz: Deus os entregou para viverem de acordo com o seu coração. Vocês estão percebendo o que Paulo está dizendo? O maior bem que Deus pode fazer é nos tirar de nós mesmos e fazer mais parecidos com Cristo. Mas o maior mal que Deus pode nos fazer é nos entregar para nós mesmos e permitir que nós sejamos nós sem restrições, sem limitações e num cenário de queda cada vez mais vertiginoso. Eu não vou me lembrar, eu acho que aqui vocês vão associar o que eu estou dizendo. Todos aqui já devem ter ido pelo menos uma vez até a praia, ao litoral paulista. Então vocês devem lembrar que tem a serra. Dizem que a serra de Ubatuba é pior ainda do que a serra de Santos, não sei. Mas imagine você descendo aquela serra numa grande carreta sem freio. Imaginaram? É isso que o texto quer comunicar. Quando Deus entrega um ser humano para o seu próprio coração, ele é como uma carreta desgovernada descendo a serra de Santos ou a serra de Ubatuba. Ele só desce. Enquanto o maior bem que Deus pode fazer é tirá-lo dele mesmo e levar a ser como Cristo. Eis o bem que Deus faz com a sua igreja. E quando a gente pensa em bem, a gente tem que olhar para Cristo. Andar como Ele andou, viver como Ele viveu, amar como Ele amou. Infelizmente para nós, amor é um termo muito carregado de emoção e de pouca ação, de pouco serviço, de pouco sacrifício. Bem distante do que propõe o amor de Cristo. Cristo é o amor encarnado. Eu tenho um professor de aconselhamento que ele diz que amor é um verbo. Ele não diz amar é um verbo, ele diz amor é o verbo, porque é Cristo. E aí eu fico imaginando, como é que a gente pode entender esse versículo 29 com esse grande bem que Deus quer fazer para nós, ou fazer em nós, que é nos conformar à imagem de Cristo. Aliás, Paulo nos dá uma informação importante no versículo 29. Paulo nos dá a informação de que desde a eternidade o Senhor já tinha dito: olha, o pastor Flávio vai ser igual a Cristo, eu vou fazê-lo igual a Cristo. Os presbíteros, as irmãs, os jovens, os adolescentes que estão nesta igreja, eu vou fazê-los todos serem iguais a Cristo, desde a fundação do mundo. Pense no fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. O fruto do Espírito em Gálatas é a melhor descrição de quem é Cristo. É isso que Deus quer fazer. É por isso que às vezes a gente leva uns cutucões no tornozelo para desenvolver a longanimidade. Todo crente já recebeu o Espírito. O que falta é desenvolver. Oramos errado, acredito eu. Oramos errado quando pedimos, por exemplo: Deus, me dê amor por aquele irmão, me dê amor pelo meu neto, pelo meu filho. Senhor, me dê paciência nesta cidade, no trânsito, enfim. Me dê benignidade diante das situações. Se você já tem o Espírito e se você já tem Cristo,
significa que Ele já te deu. Cabe agora desenvolver o fruto. Porque se você não desenvolver, que tipo de cristão somos nós? Deus me dá domínio próprio, mas aí não faz nenhum esforço contra o consumismo, não faz nenhum esforço contra a glutonaria, contra a bebedice, não faz nenhum esforço para controlar o coração em vista do futuro, sempre ansioso, sempre inquieto, não se controla com a graça de Deus. Como é que nós podemos ainda então pensar nisso? Deus nos coloca nas situações adversas exatamente para desenvolver o fruto. E não é uma forma de desenvolver na marra, na pressão, mas é uma forma de desenvolver segundo a santa e sábia providência de Deus. Porque Deus quer fazer o seu bem em nós. O que acontece? Por que às vezes a gente leva a coisa tanto para o campo pessoal? Por que às vezes a gente leva tanto a coisa para o eu? Me fizeram isso, fez isso comigo, fez assim comigo, não vai ficar desse jeito, eu vou dar o troco, eu vou me vingar, eu vou retribuir. Por que nós levamos a coisa tanto para o lado pessoal? Se nós sabemos que estamos num mundo caído, se nós sabemos que pecam contra nós, mas nós também pecamos, por que é que nós levamos a coisa para um campo tanto pessoal? Porque talvez nós ainda não tenhamos entendido que o bem para nós é ser como Cristo, e o mal para nós é ser o que somos, ou querer continuar sendo o que já somos. Vamos lembrar um texto. Abra sua Bíblia em Gênesis 45. E olha que interessante a maneira como um crente deveria lidar com toda uma situação adversa, especialmente daqueles que pecam contra ele. Gênesis 45 diz o seguinte: então José, versículo 1, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, prestem agora atenção no homem que poderia, aos nossos olhos, aos olhos do nosso coração, ele tinha todos os elementos possíveis e cabíveis para mandar os seus irmãos todinhos para a forca. Era só ele chamar os carrascos egípcios: ó, pega essa raça toda aqui, esses caras me fizeram muito mal na minha vida, esses caras me venderam como escravo, me jogaram num buraco, cogitaram a minha morte e eu ouvindo, quiseram me matar, quiseram tirar minha vida, mas aí teve aquele ali, olha, aquele ali eu até penso, não, mas mata logo também, porque essa raça ruim a gente tem que matar pela raiz. Ele ainda intercedeu: me venderam como escravo, sendo que isso não foi lá coisa muito boa. Eles foram todos os responsáveis pela derrocada da minha vida, pela desordem, pelo sofrimento do meu coração. Eles me infligiram um sofrimento desumano. José tinha todos os elementos para fazer isso, mas olha o que ele fez. Disse José a seus irmãos: chegai-vos a mim agora. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha que interessante. José está dizendo: eu sou aquele, lembra? Aquele que vocês venderam? Pois bem, sou eu. E agora olha o que diz mais: agora, pois, não vos entristeçais, não fiquem tristes. Vocês me trataram como um escravo, mas não fiquem tristes por isso, nem vos irriteis contra vós mesmos. José dizendo: olha, não caiam no remorso, não caiam, fiquem tranquilos, não caiam. E ele diz mais: por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida
Deus me enviou adiante de vós. Quem foi o responsável por tudo na ótica de José? O próprio Deus. Os irmãos, com seus corações maldosos, só foram instrumentos. Olha o que diz mais. Versículo 6: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra. José tinha todas as ferramentas para ser um cara mais amargurado e ressentido daquela época. Meus irmãos fizeram muito mal para mim. Me privaram do contato do meu pai, me privaram do contato da minha mãe, me privaram do contato do caçula Benjamim. Eles foram muito maus comigo, eles foram muito cruéis. Mas não foi assim que José agiu. José agiu olhando na perspectiva de Deus. O duro é quando a gente eleva a nossa perspectiva humana, limitada e finita, como a única lente para interpretar a história e tudo que está acontecendo. Quando a gente tira os olhos da providência de Deus, da mão invisível, e perde de vista o que está certo que vai acontecer por causa da cruz, a gente vive com medo, vive ansioso, vive preocupado, vive irado, vive ingrato, vive vingativo, e perdemos de vista que tudo aquilo que está ao nosso redor é instrumento da mão de Deus para fazer o seu maior bem em nós. Mas insistentemente nós queremos continuar mais dos mesmos. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus arranque os nossos olhos de nós mesmos. Que Deus arranque o nosso eu de nós mesmos. Para que a gente consiga, na perspectiva dele, olhar para que todas as coisas de fato cooperam. São instrumentos, são ferramentas, são meios com os quais Deus está moldando, lapidando e redesenhando para que sejamos a imagem de Cristo. Esse é o maior bem que Ele vai fazer em nós. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê muita graça para entender e, sobretudo, para crer que, ainda que não entendamos, continuemos crendo. Deus está fazendo bem em nós. Amém. Pastor. Irmãos, vamos ficar em pé? Anderson, ajuda aqui. Dá uma prova de fogo aqui para vocês agora. Vamos cantar o hino 334. Pastor Pedro falou desse hino na mensagem. Vamos cantar esse hino, é muito conhecido pela igreja. Tem mais um microfone, Anderson? Larissa, você está com o microfone aí? Tá, né? Mas está com aquele aqui, né? Eu vou... R7. Não, beleza. Vamos cantar então, irmãos, 334. Vamos cantar esse hino. Som. Conversão. Uma pergunta, repetindo a mensagem rapidamente. Há possibilidade de dar errado, irmãos? Sim ou não? Há possibilidade de dar errado?
Então fala bem alto. Há possibilidade de dar errado? Então vai para frente em nome do Senhor Jesus. Sigamos, prossigamos em conhecer o Senhor, amar o Senhor, mesmo diante das tribulações e das tempestades da vida. Sigamos em frente, caminhando firmes com o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Vamos cantar alegremente no nosso coração, celebrando o nosso Deus, glorificando o Senhor. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar desta graça sem par, e do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Piedoso então foi o meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Meus amados irmãos, nós agradecemos muito a sua presença aqui nesta manhã. Deus te abençoe, que Deus alegre seu coração, fortaleça a sua vida. Pastor Pedro, Ceissa, obrigado, que Deus abençoe muito vocês. Hoje à noite, esses nossos amados irmãos estarão aqui conosco ainda. Pastor Pedro estará ministrando no culto da noite. Gostaria de comunicar à igreja que estaremos ministrando a Santa Ceia no culto da noite, aproveitando a presença dos irmãos aqui. Então, neste culto estaremos também ministrando a ceia do Senhor. Venha, seu coração alegre, para que juntos possamos receber esta bênção do Senhor, que é a ceia do nosso Deus. Deus abençoe sua vida. A todos que estão também nos ouvindo de modo online, sejam também muito bem-vindos entre nós no culto da noite. Deus abençoe sua vida, que Deus enche o seu coração. Vou pedir ao presbítero Orlando, que é presbítero da Igreja Presbiteriana em Porto Ferreira, para encerrar este momento aqui, nesta manhã, de culto e de adoração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Queremos lembrar, irmãos, que o culto será às 18 horas, ok? Então não se esqueça, às 18 horas, aqui na nossa igreja,
justamente pelo tempo que nós temos. E assim nós estaremos adorando ao Senhor e ainda tendo um tempo de retornar para os nossos lares. Então não esqueça do horário, às 18 horas. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar.